Nesse vídeo, a gente vai aprender como automatizar um caminhão em miniatura para que ele funcione com controle remoto a partir de um celular. Aí a gente vai ver a parte da montagem física do circuito, né? Hoje em dia, com internet e inteligência artificial, a gente fuçando, a gente consegue alguma coisa. Eu sou engenheiro mecânico, não tenho nenhuma formação em eletrônica, mas fuçando para lá e para cá, a gente consegue chegar no objetivo que a gente está almejando. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho de eletrônica, né? O... Vamos ver os componentes que vão controlar por meio do celular o nosso caminhão, do projeto caminhão da Poli. Então essa placa que nós estamos vendo aí é a L298N, também conhecida como Ponte H. Ela serve para controlar dois motores em corrente contínua, né? Então, ó, observa o seguinte, esses dois bornes aqui dessa lateral, eles controlam o primeiro, você alimenta o primeiro motor. Esse primeiro borne aqui da esquerda é o positivo da bateria. Esse segundo aqui do meio é o neutro da bateria, ou sua fonte de energia. E esse aqui, caso esse jumper aqui esteja colocado, esse aqui trabalha como uma saída de 5 volts para você alimentar a sua placa ou o seu. Nós vamos alimentar o nosso servo no caso. Estando esse jumper aqui colocado, esse primeiro pino e esse segundo servem para controlar o primeiro motor. E aqui, estando o jumper colocado aqui, esse daqui e esse aqui controlam esse motor aqui. Por enquanto é só o que a gente precisa saber dessa placa Ponte H, né? O segundo componente que eu estou mostrando para vocês é esse suporte que foi impresso em 3D, utilizando o ABS, na impressora K1. Ficou uma obra de arte, não? Aqui nós pegamos esses pinos aqui para proporcionarmos o aterramento de diversos pontos, né, da nossa placa. Agora nós vamos acomodar a nossa placa Ponte H nesse suporte, né? Ele vai ficar assim, ó. Ok? Antes disso, vamos tomar logo uma atitude aqui e vamos proporcionar o cabo que vai pegar o neutro aqui da nossa placa Ponte H para jogar para um desses pinos aqui no nosso aterramento, né? Então aqui, ó, já feita essa operação, nós pegamos um wire jumper aqui, né? Colocamos o lado fêmea aqui no nosso pino de neutro, passamos por debaixo da placa e fixamos ele aqui no neutro da nossa placa Ponte H, tá certo? Agora vamos começar colocando a nossa fonte de energia, né? Então nós vamos pegar aqui o suporte das baterias, o seu lugar é esse aqui escolhido, tá certo? Nós vamos aproveitar essa posição aqui e vamos colocar no mesmo borne aqui do neutro, o neutro da bateria, e o positivo da bateria nós vamos colocar neste borne aqui, que é o positivo da bateria. Então, colocamos o suporte das baterias aqui no seu lugar. Para uma melhor fixação, passamos uma fita dupla face no seu fundo, colando aqui no suporte, e fizemos a instalação do cabo positivo da bateria nesse primeiro borne, e do neutro da bateria nós fizemos um jump duplo aqui, tanto o neutro que vai lá para os bornes do ground, né, tanto como o da bateria foram os dois colocados nesse pino aqui. Por enquanto a gente pode agora introduzir o segundo componente importante desse sistema de controle, que é a placa ESP32, tá certo? A ESP32 ela é uma placa controladora, né, semelhante ao Arduino, só que no nosso caso aqui do nosso caminhãozinho ela traz uma vantagem por trazer já incorporado um sistema que permite a comunicação Bluetooth.
ok? Então aqui, ó, ficam os bodes para as diversas ligações que a gente vai ter no nosso circuito, né? Através desses pinos aqui, né? E essa placa nós vamos colocá-la aqui nessa posição aqui, ó, para facilitar as conexões que nós vamos fazer, ok? Então ela vai ficar nessa posição e agora nós vamos fazer as conexões que serão necessárias aqui. Então a gente precisa fazer uma espécie de um joguinho de referência geométrica aqui, tá certo? Observe que a nossa placa ela está de cabeça para baixo, né? De ponta cabeça aqui. E aqui nessa posição aqui está a conexão com o cabo USB, certo? Então ela estaria nesse sentido para cá. E estando nessa posição aqui, ó, nessa posição aqui, né? Vamos fazer a conexão. Então a gente observa aqui, ó, que o pino em que a placa USB vai ser alimentada é esse VIN aqui, tá certo? E ao lado dele tem o GND, que vai fazer o neutro da placa, né? Então vamos fazer primeiro logo essa conexão aqui. Então observe o que a gente fez aqui, né? Nós já nos adiantamos aqui, ó. Eu peguei dois pinos, dois cabos vermelhos, né, jumpers, um com a terminal aqui fêmea e outro com o macho, porque esse macho aqui, eu me adiantei, ele vai alimentar o servo motor também, tá certo? Daqui a pouco a gente vai ver isso. Mas para a alimentação da nossa placa USB, nós precisamos conectar nesse pino aqui, ó, primeiro do lado de cá, que é a entrada de tensão, né? Na nossa placa USB, tá certo? Ok? Então ela está sendo alimentada por esse cabinho aqui. Já o terra da nossa placa, ela vai ser aqui, né? Conforme a gente pode verificar lá, que é um instante eu mostro para vocês. Ele vai vir aqui para o aterramento geral que está aqui desse lado, certo? Desse lado aqui. O dedo grosso e a pouca prática atrapalha um pouco, né? Então veja, o aterramento da placa e a alimentação da placa que partiu aqui da saída da ponte H, tá certo? Então, estamos evoluindo bem, né? Então, para controlar o motor que é alimentado por esse borne aqui, que é o nosso primeiro motor e único, né? Eu já adiantei que nós iríamos usar esses dois pinos aqui, né? Quando um está positivo, o motor gira para um lado e o outro zero, né? Quando inverte isso, um está positivo 5 volts e o outro zero, o motor gira no sentido contrário. Então nós vamos conectar esses dois cabos aqui, nesses dois pinos aqui, tá certo? Conectados. E mais um detalhe. O controle, como a gente vai ver no código, né, nós vamos ter um vídeo exclusivamente para destrinchar o programa desse sistema, tá certo? Então, os pinos que vão na placa controlar esse funcionamento do motor são o 26 e o 26 e o 27, tá certo? Então, 27 aqui primeiro, 26 para cá, ok? Então, nós temos ali instalados, né? A entrada de alimentação, o terra, pulamos 1, 2, 3, chegamos no 27, então 27 e 26. Então vamos fazer o seguinte, vamos pular esses 3, 27 e 26, vão ser esses dois aqui. Então nós vamos agora conectar os pinos que vão controlar o nosso motor, né? Pula 3, um aqui e o outro aqui, tá certo? Não tem dificuldade quanto a quem vai em que lugar, porque é só você no código inverter o sinal, tá certo? Então, já chegando lá, tá certo? Então vamos instalar o nosso motor, tá certo? Nosso motor é esse aqui, chamado TT. Já soldei aqui os cabos de conexão ao sistema,
E aí a gente vai conectá-lo nesses bondes aqui, como eu já falei, né? Para alimentação do motor, tá? Vamos ter que tirar aqui porque nós não vamos ter acesso aos parafusos do borne ali, tá certo? Então vamos tirar esse cabinho daqui. Me antecipei um pouco aqui, eu já devia ter instalado esse motor antes, né? Agora vamos fazer de uma forma mais lusitana aqui. Então, ó, esse daqui pode ir nesse primeiro borne aqui, dá o aperto. Estamos instalando aqui o motor que vai acionar nosso caminhão. E o segundo fio, o segundo cabinho aqui do motor, a gente coloca nesse outro borne aqui. Então a gente observa agora o motor já instalado, ok? Ele está nessa posição aqui no borne, a placa foi recolocada no lugar, o cabo de aterramento da placa também, os dois de controle do motor. Aí agora a gente vai apresentar um outro componente do nosso sistema, que é o servo motor, para acionar o sistema de direção da nossa placa, tá? Esse aqui é um servo 9G, né? Ok? Ele gira aí, é um motorzinho que vai proporcionar giro nessa saída aqui, e a comunicação dele é por 3 cabos, tá? Então aqui a gente tem, ó, o marronzinho é o terra, o vermelho é o positivo da bateria, e o amarelo ou laranja aí é o cabo que traz o sinal para informar até onde o servo motor vai girar, tá certo? Então, ó, aquele primeiro cabo que a gente tinha conectado aqui, né, para alimentação, nós vamos colocar aqui no positivo do servo, tá certo? O positivo, ok? Nós precisamos agora de um segundo cabo para fazer o aterramento, né? E o cabo de dados do nosso servo, tá certo? A gente vai ver na programação lá no nosso código que o pino que vai acionar o nosso servo eu designei como sendo o pino 14, que é esse pino aqui ao lado dos dois que a gente já está usando, ok? Então veja que está aqui, o pino 14 já foi colocado e ele vai dar o sinal para o nosso servo. Então, laranja com laranja aqui, está feita a conexão. Falta só o aterramento do servo motor, que vamos providenciar em seguida. Então, com o aterramento do servo motor, nós vamos dar uma giradinha aqui, proporcionar aqui na ligação do neutro. Conectamos no neutro e vamos então fazer a conexão aqui no cabo do servo motor. Então com isso a gente acaba, simples, né? A instalação dos nossos componentes. O servo motor, o motor de acionamento do nosso caminhão, as placas e as baterias, né? Baterias a gente liga, ok? Coloca aqui e vamos ligar. Agora no próximo vídeo vamos verificar o código, né, para a gente entender como funciona tudo isso aí. E depois a gente checar se essa instalação foi bem feita. Até lá.